você acabou de fazer um lipoabdômen e eu vou te dar algumas recomendações para facilitar o teu cuidado nesse pós-operatório, que parece um pouco mais complicado nesses primeiros dias. Realmente a primeira semana é um pouquinho mais chata, mais difícil, você está ainda com os drenos, tem essa preocupação de como se mover, o que pode fazer, o que pode comer, então eu vou dar uma passada para te orientar melhor. A primeira coisa, mais importante, é você se mexer com segurança. Você, nesses primeiros dias, muito provavelmente até o 9º dia, você não vai poder se esticar, você tem que proteger os seus pontinhos da abdominoplastia, para que você não os force nesses primeiros dias, ainda são muito frágeis. Então você vai ter que andar assim um pouco arqueada. Lembra que eu te falei na alta para você não ficar muito arqueada, você vai ficar um pouco arqueada. É como aquela pessoa andando um pouquinho corcunda, mas sem dobrar demais, fletir totalmente o corpo. Nesse primeiro dia, a parte complicada é você aprender como se levantar, mas se você fizer isso em etapas, você vai conseguir fazer isso mais facilmente, de forma mais fluida. Logo, logo você vai estar fazendo isso sem pensar. O primeiro movimento que você deve fazer é fazer a flexão dos joelhos, encolha um pouco as pernas, fica um pouquinho mais encolhidinha na cama, preparando para que você deite de lado. E aí você, devagar, sem pressa, vai movendo o seu quadril de forma a se posicionar totalmente voltada, totalmente de lado, voltada para o lado que você quer se levantar. Quando você for se levantar, você vai colocar as pernas para fora da cama e você pode ajudar com o seu braço, com o seu cotovelo. Você vai fazer um movimento muito parecido com aquele das pessoas que operam, por exemplo, coluna. A ideia é que você faça um movimento lateral e não faça nenhum movimento forçando os músculos centralmente, porque a gente corrigiu a sua diástase. Algumas vezes até tinha uma hérniazinha lá no umbigo. É muito frequente a gente dar um pontinho lá também. Então, para que a gente não force esses pontos internos, é muito importante você focar, pensa mesmo em cada passo do jeito de se levantar. Da mesma forma, quando você for deitar, você tem que prestar atenção nesses passos, mas de forma reversa. A maior parte das pessoas erra na hora de se deitar e não de se levantar. Por quê? Qual é o principal erro? Quando você vai se aproximar, você vai sentar na cama, você nunca pode imediatamente tentar deitar. Você deve, num primeiro movimento, caminhar, anda com o bumbum para trás, caminha um pouquinho, entra dentro da cama até encostar na dobra do joelho, né? Ali a bordinha da cama tem que ficar encostada na dobrinha do joelho, né? Na dobrinha poplítea. E aí sim você vai começar o seu movimento de se deitar de lado e recolher as pernas. Pode ajudar com o braço. Você tem que ficar inicialmente totalmente deitada de lado, encolhida, e só então você vai rolar para a posição de barriga para cima, mas lembra, com os joelhos fletidos, dobrados. Nesse momento você vai pensar então no seu posicionamento na cama, como fazer para manter esses ângulos. Eu sempre recomendo o uso de uns 2, 3 travesseiros nas costas, né, na cabeça, para você ficar mais dobradinha na parte de cima, e na parte de baixo, sim, você vai fazer o contrário do que você fez no hospital. Você vai elevar um pouquinho mais, dobrar mais a parte de baixo, com o uso de almofadas, com o uso de alguma coisa que te dê altura, para que você fique com as pernas dobradas um pouquinho mais altas. E aí você simula muito aquela posição que você tinha com a cama hospitalar, né, que dobra a parte de cima e a parte de baixo. Uma alternativa é você dormir de lado, é permitido dormir de lado, e essa variação de posição é que é interessante para você descansar a coluna. Então você pode deitar-se de lado. Qual é o detalhe importante aí? Cuidado para você não tracionar as mangueirinhas do dreno, né, porque essa tração contínua, ela gera um pouquinho de irritação na região dos pontos que fixam o dreno, e isso lá pelo 3º, 4º dia pode gerar um pouquinho de dor, incômodo com a presença do dreno. Então esse é um detalhe importante. Toda vez que você vai se mexer, você dá corda, alivia um pouquinho a mangueirinha do dreno para que ela não fique tracionando você. Nos primeiros dias ali, naquela primeiro, 2º dia, às vezes você não percebe, mas a mangueira está muito esticada e isso pode te machucar, te incomodar depois. E gerar também um pouquinho de vazamento ali ao redor do dreno, que assusta um pouquinho as pessoas. Na verdade não tem nenhuma repercussão clínica, mas a explicação é essa movimentação excessiva do dreno nesses primeiros dias. Então evita isso, deixa o dreno sempre à vista, coloca ele do lado para o qual você vai se virar, posiciona ele de um jeito livre, né? Como são drenos de sucção, você não tem que ter aquela preocupação de deixar o dreno para baixo. Ele pode ficar até no seu colo, pode ficar em cima, não tem problema
problema nenhum. Então posicione o dreno, sempre pensa nele antes de fazer essa movimentação.